Louvado seja para sempre o nome bendito e santo de Jesus. Quantos podem dizer amém? Eu quero nesta noite saudar os reverendíssimos senhores, membros da mesa diretora da nossa CGADB, os membros dos conselhos desta briosa convenção. Quero saudar os presidentes das convenções estaduais e ou regionais e a todos os convencionais com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Podem assentar-se, amados. Muito obrigado. Estamos felizes nesta noite, pela certeza da presença de Deus neste lugar. E a Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu quero iniciar nesta noite tributando a Deus a honra e a glória que são devidas ao seu nome, pelo privilégio que Ele me outorga de cooperar com o seu reino. Desta feita, na celebração do jubileu de diamante da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Eu sei que a mão do Senhor está sobre nós, e é a mão do Senhor que nos trouxe até aqui. Portanto, a Ele o louvor e a exaltação para todo sempre. Quero nesta oportunidade agradecer ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente desta convenção, pela oportunidade que nos foi dada para estarmos aqui compartilhando da graça de Deus. Aos membros da diretoria desta convenção, a mão de Deus continue estendida. Quero agradecer à minha convenção estadual, a CEADEB, na pessoa do seu presidente, pastor Manuel Monteiro, pastor Israel Ferreira, vice-presidente, pastor Dermeval Lopes Cerqueira, também vice-presidente da nossa convenção, pelo carinho, pelo cuidado, ao meu pastor presidente lá do campo de Feira de Santana, pastor Joezé, a minha gratidão, e ao carinho da Igreja do Senhor na Bahia e no Brasil, que tem orado por nós e intercedido pela nossa vida. Pastor Dermeval, que fez a citação do nosso nome para estarmos aqui participando desta convenção, a minha gratidão. Eu estou certo de que Deus continuará nos abençoando nesta noite, em nome de Jesus. Como foi frisado pelo pastor Dionísio, a razão do meu atraso, estou hospedado lá no Leme, não é perto daqui, mas eu chamei o táxi às 5h30, saímos de lá às 5h30, mas fomos flagrados por um engarrafamento, e já no Morro do Vidigal, me parece que o nome é esse, nós subimos um pouquinho no morro, chamei um motoboy e disse para ele, me leva no Rio Centro. Já era 7h40, ele perguntou, que hora você tem que chegar? Eu falei com ele, 7 horas. Ele disse, já são 7h40, eu falei com ele, então retroceda o relógio, mas me coloque no Rio Centro em tempo. Não tinha capacete, arruma um chapéu aí, trouxe um capacete meio ciclista, mas chegamos atrasados, eu peço perdão, mas chegamos para compartilhar da parte de Deus para os nossos corações. Amém? Meu querido irmão, sem mais delongas, eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, no livro que recebe o nome do Apocalipse, capítulo de número 19. Enquanto o irmão folheia a Bíblia, eu quero lhe pedir oração por mim, pela minha esposa que está entre nós, pelo nosso filho, para que o Senhor continue nos guardando debaixo da sua mão e nos conduzindo em vitória.
interceda por nós, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 19. Após a conclusão do culto, lá no estande do pastor Josué Gonçalves, nós temos alguns CDs de mensagens, aí à direita de quem sai, próximo ao estande aí da nossa casa publicadora. Nós temos aí algumas mensagens que certamente edificarão a sua vida espiritual. O irmão aceitaria ficar em pé mais uma vez, por favor? Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 7. O tema desta convenção é preparando-se para o arrebatamento. E o texto do Apocalipse 19, 7 diz: exultemo-nos e alegremos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Exultemos, alegremo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. O irmão pode dizer amém? Levante sua mão comigo assim, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que o teu Espírito ministre a tua palavra no meu coração. Fala comigo, em nome do Senhor. Amém. Se não for muito difícil, dá uma olhada no irmão do teu lado e diz para ele: dar glória a Deus aqui é de graça. Dar glória a Deus aqui é de graça. Agora pode sentar-se em nome de Jesus. Muito obrigado. Meus amados, eu gostaria de nesta noite refletir convosco sobre o tema: a noiva já está preparada. A noiva já está preparada. Estudiosos da Bíblia afirmam que no texto canônico sagrado há cerca de 8.100 promessas. Destas 8.100 promessas, 3 estão intrinsecamente relacionadas à Igreja do Senhor Jesus na terra. A primeira delas está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando o Senhor Jesus afirma: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A segunda promessa é a confirmação, e uma confirmação poderosa, de uma promessa que o Senhor Jeová já havia feito em ocasiões anteriores nas páginas veterotestamentárias. É quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele declara: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A terceira promessa bíblica
que está intrinsecamente relacionada à igreja. É a mais anelada pela noiva do Cordeiro. João capítulo 14, o Senhor Jesus afirma: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! A primeira promessa se diz respeito àquela quando Jesus declara: edificarei a minha igreja. Ele está falando do estabelecimento de um povo representante de Deus sobre a terra. Povo este especial e zeloso de boas obras, que em Deuteronômio capítulo 23, versículos 2, é chamado no hebraico de Beit Knessia, ou congregação dos eleitos. Nos Salmos de número 22, versículo 22, este povo é chamado de casa de adoração no texto original. No Novo Testamento, este povo é denominado eclésia, igreja, tirados para fora. Quando Deus estabeleceu a sua igreja, Ele estava querendo ser representado em todos os lugares da terra através de nós. A segunda promessa de Jesus: recebereis poder. Trata-se da capacitação deste povo para realizar as obras de Deus. No Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 28, os judeus indagam a Jesus, dizendo: que faremos, pois, para realizarmos as obras de Deus? Ele traz a resposta em Atos 1:8 e diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. É bom lembrar que para realizarmos as obras de Deus na terra, embora nos preparemos de forma acadêmica, vamos para o seminário, graduamos-nos, fazemos a pós-graduação, mestramos e doutoramos, mas o que leva esta igreja a avançar é o poder do Espírito de Deus que ferve dentro dela, para a glória do nome de Jesus. Mas a terceira promessa é a que vamos nos ater nesta noite por alguns minutos. Ela é tão amada pela igreja, ela é tão querida pela igreja, que a última palavra da Bíblia é uma declaração de um crente, lá no Apocalipse capítulo 22, versículo 20, quando Jesus diz a João: aquele que diz estas coisas afirma: certamente cedo venho. Quando Jesus encerrou, João não aguentou e disse: Jesus, deixa eu escrever minha palavra aqui. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O maior anelo da igreja é a chegada do noivo
para lhe levar às mansões celestiais. Em Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 14, a noiva diz: vem depressa, amado meu. E aqui no Apocalipse 19, nós encontramos o retrato do triunfo completo e do Cordeiro. E a Bíblia diz que as hostes espirituais, o coral angelical, começa a cantar dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque já são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Uma das notícias mais belas da Bíblia é o fato de que as hostes angelicais também aguardam a chegada dos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Mas quem é a noiva? Eu gostaria que a igreja compreendesse, nós precisamos compreender que dentro da igreja existem pessoas que ainda não estão preparadas para o arrebatamento, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, ela aguarda ansiosamente, ela já se aprontou. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4 da primeira missiva, versículo 13 a 16, disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Se você tem essa esperança, adore a Deus, porque Ele vem. Oh, Sharamandio, Lerach, Orelandio, Nemalagasandagai, Jesus vai voltar. Eu já ouvi alguém dizendo de uma visão segundo a qual o pai se levantou do trono e disse ao filho: busca a minha igreja. E o filho disse: agora não, pai, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. Os irmãos perdoem a ignorância do pregador, mas eu não posso concordar com isso à base bíblica. A Bíblia diz que Deus estabeleceu um tempo pelo seu próprio propósito e decreto. E eu entendo que no dia que este tempo se cumprir, o Pai vai olhar nos olhos do Filho, e um vai dizer ao outro: é hora de buscar a igreja. E o Espírito de Deus que está na minha vida e na sua vida vai se mover dentro de nós. Eu acredito que na hora do arrebatamento, todo crente salvo vai sentir que Jesus está voltando. O irmão vai estar lá no trânsito, lá na cozinha, lá na indústria, no gabinete, no escritório, e vai dar aquela alegria na alma. Você vai começar a falar em línguas sem saber exatamente porquê. É o Espírito
Espírito Santo movendo e dizendo: Jesus está chegando, Jesus está chegando, Jesus está chegando. Ele vem buscar a noiva. Oh, aleluias! Mas amados, de que forma a noiva está sendo preparada? De que forma o noivo está esperando esta noiva amada? O primeiro passo para tornar-se noiva é receber a aliança. Se nós folhearmos a Bíblia Sagrada, sobretudo nas páginas do Antigo Testamento, nós vamos observar que Deus é um Deus de alianças. Ele fez uma aliança com Adão no Éden, antes de Adão pecar. E naquela aliança o Senhor disse: eu venho falar com você. E diariamente o Senhor se comungava com Adão, e Adão com o Senhor. Quando Adão pecou, o Senhor fez outra aliança com o mesmo Adão, e nela ele disse: da semente da mulher suscitarei o varão que esmagará a cabeça da serpente. Lá em Gênesis capítulo 9, o Senhor faz mais uma aliança, agora com Noé, e ele diz: o meu arco estará sobre os céus. Cada vez que cair água sobre a terra e o meu arco aparecer, estarei lembrando que jamais ou não mais destruirei os filhos dos homens com as águas do dilúvio. Em Gênesis 17, o Senhor faz mais uma aliança, agora com Abrão. E o Senhor diz: a minha aliança é contigo e com a tua descendência. Não te chamarás mais Abrão, mas Abraão será o teu nome. Permita-me dar uma pausa aqui para lembrar ao amado pastor que grande parte das alianças que o Senhor fez no Antigo Testamento não envolvia apenas o patriarca, mas também a descendência. E eu quero te dizer nesta noite, meu amado pastor, de diversas partes do Brasil, que não importa hoje, não te desespera, porque teu filho desviou, esfriou na fé, decaiu da graça, porque a aliança que Deus fez com você inclui a tua descendência. Os teus filhos fazem parte do projeto de Deus, e o Senhor estará cuidando deles para a glória do seu nome. Aleluia! Mas depois da aliança com Abraão, o Senhor confirma esta aliança com Israel no Êxodo 20, quando dá as tábuas da lei, e confirma esta aliança na Palestina em Deuteronômio capítulo 5. Lá em 2 Samuel capítulo 7, o Senhor faz mais uma aliança, agora com Davi, e ele diz: não faltará alguém que se assente no teu trono. É o Deus das alianças. Entretanto, amado, todas estas alianças estavam relacionadas a um povo ou a uma época, e foram sendo quebradas pela incapacidade do homem em cumprir os termos da aliança com Deus. Então o Senhor decide fazer uma nova aliança, que agora não seria com Israel, que agora não seria com um homem, esta aliança seria com o povo. Jesus, quando estava celebrando a última ceia com os seus discípulos, em Mateus capítulo 26, versículo 28, ele disse: este é
o sangue da nova aliança. Significa dizer que para sermos noiva, temos que ter uma aliança. E se somos igreja, temos uma aliança de sangue, uma aliança com Cristo. Quando o apóstolo Paulo transcreveu o relato da ceia aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, versículo 23, ele repete estas palavras e diz: este é o sangue da nova aliança. Satanás precisa entender de uma vez por todas que esta igreja está comprometida com Jesus. Ela tem um pacto com o Cordeiro. Pedro diz assim, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 18: sabendo que não fostes comprado com ouro ou prata, mas com o sangue do Cordeiro imaculado. Aleluia! Você foi comprado por Jesus. Você tem uma aliança com Jesus. Esta igreja é a noiva e ela está comprometida com o Cordeiro de Deus. Quando eu tinha 17 anos e era líder de jovens na nossa igreja no interior da Bahia, eu lembro-me de ter chegado uma irmã apavorada em casa, procurando o pastor, meu pai, para ir expulsar demônios de uma moça que estava possessa. Como o pastor estava na convenção, eu disse para a irmã: eu vou, irmã, orar com a senhora. E nós fomos. Quando chegamos à casa onde a moça possessa estava, o espírito maligno usou aquela moça e disse: Josué, eu tenho sede pela sua alma. Eu olhei para a possessa e disse: interessante, Satanás, você não sabia, a minha alma foi comprada e paga à vista, e está debaixo do sangue de Jesus. Você tem uma aliança. Satanás não pode tocar em você, porque você tem uma aliança com Jesus. Tu és a noiva do Cordeiro. Aleluias! Você tem uma aliança. Aleluia! Em segundo lugar, segundo o procedimento da noiva, preparando-se para encontrar o noivo, era o que os judeus chamavam de mikveh, ou banho nupcial. A noiva banhava-se com ervas aromáticas. Para o judeu, era símbolo de pureza familiar. Era a noiva buscar estar agradável ao seu noivo. Esta igreja, queridos, não vai encontrar Jesus contaminada pelo mundo. A igreja que Jesus vem buscar não é uma igreja que se associou às práticas do tempo moderno, que contrariam a palavra de Deus. Antes do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo estará operando em nós uma lavagem e purificação. Como? Qual é o banho? Pela palavra. Está na hora de nós entendermos, compreendermos, abraçarmos que só a palavra de Deus gera santidade na igreja. Jesus diz em João capítulo 17, versículo 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João capítulo 15, versículo 8, versículo 3, ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26,
Quando Paulo fala do amor do marido para com a esposa, e faz um paralelo do amor de Cristo com a igreja, ele diz que Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a lavar com a lavagem da água pela palavra. A igreja do presente século não pode se ater a filosofias religiosas. A igreja do presente século não pode se conformar com mensagens que saiam da palavra. A nossa pregação tem que ser firmada na palavra de Deus, porque ela é pão, ela é espada, ela é mel, ela é martelo, ela é fogo. Pela palavra esta igreja avança, e o inferno abre alas, porque a unção de Deus vem sobre nós pela palavra. Eu estava subindo num palanque uma manhã de domingo para pregar um estudo bíblico, e quando eu subi a escada, o irmão que vinha atrás de mim puxou no paletó e disse: pastor, mandaram eu lhe avisar que hoje de manhã é manhã de avivamento. Não precisa pregar uma mensagem cheia de Bíblia não, dá uns gritos que o fogo pega. Eu olhei para o irmão e disse: irmão, o senhor acabou de complicar a minha vida, porque quem aviva é a palavra. O salmista diz no Salmo 29 que a voz do Senhor é poderosa, e a sua palavra acende labaredas de fogo. Aleluia, ame a palavra. Faça como os crentes de Bereia, não coma tudo que lhe lança, sem antes conferir se é conforme está escrito. Esta igreja vai vencer pela palavra, e o inferno terá que sair da frente para não ser atropelado por ela. Oh, aleluia. Quem pode enaltecer, glorificar, chorar, falar em línguas, dê liberdade ao Espírito de Deus nesta noite. Nós somos a noiva do Cordeiro, e Ele está nos lavando pela palavra, nos purificando pela palavra. Aleluias. Terceiro lugar, e não serei extensivo, para que a noiva esteja preparada, ela precisa cuidar do seu vestido. Tamanha decepção seria para um noivo que de pé no altar, ao aguardar a sua noiva, ela venha com o vestido manchado. De repente ela pisou na lama e os seus sapatos vêm sujos. Que frustração para este rapaz. E eu quero reiterar nesta noite que a igreja precisa cuidar das suas vestes. É interessante que as vestes brancas da noiva representam historicamente a sua pureza, a sua santidade, os seus atos de justiça. Apocalipse 19:8 diz: a noiva já se preparou e foi-lhe dado vestir vestes brancas, e as vestes brancas são os seus atos de justiça. Amados de Deus, eu creio que nestes últimos dias da igreja do Senhor na terra, Deus vai operar em nós consagração, santificação em níveis mais profundos. Deus nestes últimos dias, pelo poder do seu Espírito, vai acabar com a santidade da aparência e vai gerar em nós uma santidade que vem do interior. Nós estamos observando Lucas capítulo 15. Jesus fala da mulher que perdeu uma dracma dentro de casa. Tem dracmas perdidas dentro da casa. Tem dracmas que se extraviaram dentro de casa. Mas Jesus diz que a mulher acendeu as lamparinas e começou a varrer a
casa. Pode se preparar, meu amado. O Espírito de Deus vai varrer a casa. O Espírito de Deus vai alterar a nossa história. Nós vamos ver uma verdadeira nuvem de santidade da parte de Deus vindo sobre nós, e os nossos jovens terão sede de Deus, as nossas irmãs quererão mais ao Senhor, pastores que terão os seus ministérios revolucionados pelo poder da palavra e da santidade em Deus. Glória a Jesus. É tempo de santidade. Em penúltimo lugar, a noiva usa véu. Uma noiva ao encontro do noivo, trazendo o véu lhe cobrindo a face. A noiva judia também usava o mesmo véu. O véu era uma maneira de entender que os espíritos malignos não podiam tocar na noiva. Significa dizer que sobre a igreja há uma proteção divina. Satanás não pode machucar a noiva do Cordeiro. Por quê? Porque ela está protegida que o ouvia. Mas ele machucou de tal maneira que quando ele terminou de pregar, eu falei com ele: você é muito corajoso. E ele disse: qual é o problema? Eu falei com ele: eu não paguei nada pela minha noiva, e se alguém tentar fazer com ela o que você fez aqui, eu não vou gostar. Jesus pagou sangue, seu sangue, pela sua noiva. Você precisa cuidar dela com mais carinho, com mais desvelo. Irmãos amados, o inferno se movimenta contra a igreja. Há uma tentativa de ferir a noiva do Cordeiro. Mas nesta noite eu te digo em nome de Jesus, que Satanás não pode tirar a noiva da presença de Deus. Embora nós estejamos vendo perseguições, ataques, grande fúria do adversário, mas nós estamos debaixo do véu da glória de Deus. Nós estamos debaixo da mão do Senhor. Às vezes eu ouço pessoas pregando e dizendo: olha, veio uma seta e me acertou. Terminei de pregar, deu uma dor de cabeça, foi seta. O menino caiu, é seta. Eu comecei a perguntar a Jesus: como é que funciona essa questão? Satanás manda a seta de lá, nos acerta, e o Senhor não guarda a gente. Me faz entender. E no meio das minhas indagações, eu comecei a ler o livro de Jó. Estudei o livro de Jó versículo por versículo. Ao longo de madrugadas eu busquei comentários acerca do livro de Jó. Percebi, por exemplo, que Jó, por 33 vezes, pergunta a Deus: por que eu estou nesta situação? Por 16 vezes Jó lamenta. Mas em todo o livro, pastores, o patriarca Jó só reclama de uma coisa. No capítulo 9, versículo 33, ele diz: se eu tivesse um árbitro, se eu tivesse alguém que advogasse a minha causa, eu não estaria nesta situação. Jó sentiu falta de alguém que intercedesse por ele diante do Todo-Poderoso. Quando a gente vai para o Novo Testamento, lá em Lucas 22, versículo 31, Jesus chega a Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu ao Pai para te peneirar como trigo. Em outras palavras, ele queria fazer com você mais ou menos o que fez com Jó. Mas olha, Pedro, eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça.
Eu entendi, irmão, que quando Satanás chega lá em cima e diz: Jeová, eu quero sacudir o Josué, eu quero balançar aquele pastor daquele lugar lá do Brasil, Jesus atravessa e diz: Pai, ele não, ela não, porque são meus e eu tenho compromisso com eles. Aleluias. Se o irmão puder, diz aí para o irmão do teu lado: Satanás não pode tocar em você. Diz para o irmão do teu lado: Satanás não pode tocar em você. O inimigo não pode tocar na noiva. Oh, aleluias. O inferno age, mas a Bíblia diz que Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Você é noiva. O inferno tem que abrir ala na igreja. Os demônios têm que bater em retirada quando a igreja se movimenta. Em último lugar, queridos, o adorno da noiva é o último aspecto do preparo da igreja. O adorno da noiva. A noiva se adornava para o casamento. É interessante lembrar que em Israel, quem escolhia a moça para casar com o rapaz era o pai dele. E normalmente, segundo a tradição, tinha que ser escolhida a filha mais velha da família. Nos dias de Jesus, diz a história, que se a moça mais velha já fosse maior de idade, ela podia rejeitar o noivo. A gente percebe que Israel, a filha mais velha, foi escolhida, mas rejeitou o noivo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas tem a filha mais nova. A todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Só que quando o rapaz ficava noivo, ele dava à moça uma medalha, e na medalha a aliança ele mandava gravar: consagrada a mim. A partir daí, o noivo não podia ir na casa da noiva todo dia, como é aqui no Ocidente. Ele tinha que ir preparar a casa. E a casa do noivo judeu é ao lado da casa do pai. No período do noivado, se o noivo queria notícias da noiva, ele chamava alguém que a Bíblia chama em João 3:29, o amigo do noivo. Era o amigo. Aleluia. Só que quando o rapaz ficava noivo, ele dava à moça uma medalha, e na medalha a aliança ele mandava gravar: consagrada a mim. A partir daí, o noivo não podia ir na casa da noiva todo dia, como é aqui no Ocidente. Ele tinha que viajar e ir preparar a casa para o dia do casamento. E a casa do noivo judeu é ao lado da casa do pai. No período do noivado, se o noivo queria notícias da noiva, ele chamava alguém que a Bíblia chama em João 3:29 de o amigo do noivo. Era o amigo do noivo quem visitava a moça, trazia notícias do noivo para ela e levava notícias dela para o noivo. Só que todas as vezes que o noivo pedia para o seu amigo visitar a noiva, ele tinha que mandar presentes. Não eram rosas, não eram mensagens fonadas, eram joias, porque com aquelas joias a noiva ia se adornar no dia do casamento. Agora preste atenção e veja se isso parece conosco. Veio um noivo e deixou uma noiva aqui, fez uma aliança com ela e deixou consagrada a ele.
quem é este noivo que viajou e disse: vou preparar-vos lugar? Na casa de meu pai há muitas moradas. O noivo é Jesus. Quem é a noiva que ficou, senão a igreja que ele ama? Lá em Cantares de Salomão, a noiva diz assim: eu dormia, capítulo 5, versículo 2, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que bate à porta e diz: abre-me, pomba minha, amada minha, minha irmã, imaculada minha. Já tirei a minha túnica, não tornarei a vestir. Já descalcei os meus pés e não tornarei a calçá-los. E os meus cabelos estão molhados pelo orvalho da noite. A noiva diz: quando eu abri a porta, o meu noivo já não estava, e os ferrolhos estavam gotejando mirra das suas mãos. E ela dizia: eu fui em busca do meu amado e não o encontrei. E os guardas da noite me encontraram e me espancaram. É uma referência à perseguição, à tortura e ao sofrimento que a noiva sofre aqui na terra enquanto aguarda o noivo. Mas ela não está só. O noivo mandou um amigo pessoal, um amigo conhecido, e esse amigo visita a noiva quando a noiva está triste, quando a noiva desanima. O amigo chega e diz: não desanima que o noivo já vem, não desanima que o noivo já vem. Aí o noivo lá em cima pergunta como está a noiva. O amigo chega lá e diz: a noiva está bem, noivo, a noiva está preparada, ela está sendo santificada. Quem é o amigo? É o Espírito de Deus. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Adore a Deus, levante sua mão se você puder, se você desejar, e adore a Deus agora. Adore pelo amigo do noivo, comece a enaltecê-lo, porque o amigo está contigo. Eu citei há pouco que o amigo do noivo levava joias para a noiva. Quais são as joias que o Espírito nos trouxe? São os dons espirituais que adornam a noiva. Enquanto ela avança, o Espírito Santo adorna com profecia, com palavra da ciência, com palavra da sabedoria, com dons de curar, dom da fé, dom de discernimento dos espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. É o amigo do noivo adornando a noiva, e ele está dentro de você. O Espírito está dentro de ti, meu caro pastor. O Espírito está dentro de ti, minha irmã, meu irmão. O Espírito está dentro de você. Eu vou fazer uma oração contigo. Só vou fazer uma oração, e você vai sentir o amigo do noivo abraçar a tua vida nesta noite. Nós vamos orar e o amigo do noivo vai abraçar a tua alma. Ele vai curar a tua alma, ele vai curar as tuas feridas. O pastor que veio desanimado do ministério para esta convenção, o amigo do noivo vai te adornar nesta noite com joias, que são os dons espirituais. Aleluia. Ore comigo agora e diga para Jesus: eu quero que o amigo do noivo me visite. Diga para Jesus: eu quero que o amigo do noivo me visite. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada, é a tua palavra, e o que eu te peço agora, meu Deus, é a evidência desta palavra, com renovação espiritual, com línguas estranhas, com lágrimas nos olhos dos teus servos. Eu te peço agora, Deus, a evidência da palavra que pregamos, com cura divina, com enchimento de poder,
Espírito de Deus, estende sobre este auditório agora a tua plenitude gloriosa, sobre esta plataforma ministerial. Começa a abraçar a tua igreja, Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, adore a Cristo nesta noite e sinta o amigo do noivo tocar em você. Receba a visitação gloriosa do Espírito de Deus nesta noite. Sinta Ele encher a tua alma, sinta Ele renovar a tua vida, sinta Ele abastecer o teu coração. Por gentileza, amados, me faz um favorzinho, se não for difícil, ora pela pessoa que está do teu lado, por favor. Tem pastores dos mais diversos estados do Brasil aqui, tem pastores de capitais e pequenas cidades, tem obreiros aqui que vieram de regiões longínquas, e quantos cansados, angustiados, quantos decepcionados, frustrados pelas angústias que o ministério traz. Mas nesta noite, Deus vai trazer aqui consolação para a alma do seu povo. Oh, Ramande la Massia, Tuire Clay de Randoragai, de Ravassou de Canto da Gaça de Gai, Irmã Selma Gonçalves, aleluia. Ministre a Deus agora adoração, ministre a Deus agora louvor, ministre a Deus agora exaltação, porque o amigo do noivo está visitando a noiva. O amigo do noivo está visitando a noiva, lá atrás, lá nos estandes deste auditório. Espírito de Deus, derrama teu poder neste lugar e faz desta reunião uma noite de glória, em nome de Jesus. Oh, adore a Deus, adore, 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 porque Ele é digno. Shalagai decova chorihanjo lamanda bagas teriamba lagas. Oh, aleluias, aleluias. Pode adorar, dê liberdade. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia, eu já vou encerrar. Mas olha, queridos, enquanto você dá glória a Deus, enquanto o irmão fala em línguas, enquanto o irmão sente a presença de Jesus, tem algo que eu não posso deixar de fazer antes de devolver este microfone. No meio desse auditório tem crente desviado. No meio desse auditório tem gente que ainda não serviu a Jesus. E esta é a noite que o Espírito Santo quer conquistar a sua alma. Eu gostaria de pedir, por favor, ao irmão, à irmã, ao pastor, à esposa de pastor, veja do seu lado essa pessoa aí que veio nessa caravana. Convide essa pessoa para sair do seu lugar e vir à frente e receber a oração, se entregando a Jesus. E venha com ele, venha com ela, em nome de Jesus. Não pode pregar, aleluia. Eu não posso pregar e não convidar alguém para se entregar a Jesus. Certamente não teremos muitas pessoas não evangélicas nos visitando, mas tem alguém. E Jesus quer abraçar a tua alma nesta noite. Se está aí do teu lado, amado, abraça esta pessoa e vem com ele, vem com ela, em nome de Jesus. E nós vamos orar. Não sai agora, amado, por gentileza me dá mais 5 minutos, são 9h30 e eu já estou encerrando. Convide esse amigo, essa amiga, perto de você, por favor. Tem um desviado aí, e Jesus quer salvar a sua vida. Jesus quer libertar a sua alma. Aleluia. Se você não vier, a responsabilidade é sua. Minha alma, mas a oportunidade está aberta. Suspira por meu Deus. Se estiver vindo alguém, irmão, se irmão estiver vindo com alguém, acena com a mão e avisa, está chegando aqui, ó. Vem do céu. Por isso não temo nada os perigos de minha jornada, pois tem um Deus que está comigo para me ajudar. Já chegou a primeira pessoa, está chegando a segunda. Vai me ajudar, vai me ajudar. Venha. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. Venha. Jesus te ama.
Meu irmão, você que se afastou da igreja, Jesus te ama. Porque as misericórdias Irmão, de Deus, pastor, aguenta só mais um pouquinho. Eu sei que tem pastores aqui desde de manhã, mas essa é a hora mais importante desse culto, pastores. Ó, 3, 4 pessoas já chegaram aqui à frente. Essa é a hora mais importante desse culto. São fortes demais. É aqui que o Calvário se evidencia. É para isso que nós somos servos de Deus. Aleluia. Mas quando isso acontece, está vindo mais, tem moças vindo, tem rapazes vindo, senhores, senhoras. Não dá para ir embora sem fazer isso. Vou te ajudar. Oh, aleluia. Vai te ajudar. Chegou mais uma jovem. Onde é que está vindo mais alguém? Acena com a mão assim e avisa, por favor. Em nome de Jesus. Quando o hino encerrar, a gente ora por eles. Quando o hino encerrar, a gente ora por eles. Mas se engana, pois não será aleluias. Assim, porque as misericórdias de Deus, você que esfriou na fé, sobre mim. Você que desanimou, aleluia, se afastou da igreja, volta para o teu lugar agora. Deus não abriu mão de você. Perto de voltar. Após o hino nós vamos orar e devolver o microfone ao pastor Dionísio. Sabendo disso, o inimigo quer atrapalhar. Vidas estão vindo para o Senhor. Ganha almas agora. Porque enquanto o Senhor ganha almas aqui, alguém está ganhando a alma do teu filho. Alguém está falando de Jesus para o teu filho. Alguém estará evangelizando o teu descendente. Vai me ajudar. Há mais alguém vindo, faz assim por favor. Vai me ajudar. Aleluia. Oh, eu tenho Deus que vai após o hino nós vamos orar. me ajudar. Após o hino nós vamos orar. O e eu vou devolver o microfone. Quer ver nosso fim, mas se engana, pois não será assim. Tem mais alguém? Porque as misericórdias acena de Deus, com a mão e vem andando. Elas estão sobre nós. Igreja, estende as mãos para cá, por favor, em direção a essas pessoas. Estende as mãos para cá em direção a essas pessoas, por favor. Deus, nós te agradecemos por estas vidas conquistadas pelo teu Espírito nesta noite. Nós te pedimos, Senhor, que os seus pecados sejam perdoados e que os seus nomes sejam registrados no livro da vida. E todas aquelas pessoas que serão alcançadas por estes cultos, Senhor, pelo serviço de televisão, de rádio, ó Senhor querido, salva, liberta, toca, em nome de Jesus. Eu queria pedir ao irmão que veio com ele, dá um abraço nele, um abraço nela, um aperto de mão, como Jesus daria, carinhosamente, para a glória de Jesus, porque a noiva já está preparada. Eu gostaria que o irmão se assentasse, por gentileza. Eu vou devolver o microfone ao pastor Dionísio. Ele me entregou o microfone com o irmão aqui dentro. Eu não gostaria de devolver com você saindo. Por gentileza, se assente, por favor, e eu devolvo o microfone ao pastor, em nome de Jesus.